Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque, e hoje a gente vai começar o tema que, na minha opinião, ele é o mais importante da parte de equações diferenciais ordinárias, e ele é um dos pilares principais que a gente vai utilizar como ferramenta para a resolução de diversos tipos de problemas na área de engenharia elétrica, que é o foco do canal. Eu estou falando da transformada de Laplace. Só que hoje não vai ter sofrência, não vai ter matemática, não vai ter coisa pesada. A gente vai ter uma introdução ao que são transformadas. Eu vou te explicar o que é a transformada de Laplace de uma forma simplificada para que te motive ao estudo. Na próxima aula a gente vai ver propriedades dela e como resolve certos aspectos. E depois, na terceira e última aula, a gente vai fazer bastante exercício para treinar. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Bem, transformações, de uma forma simplificada, tá? Não estou falando necessariamente da transformada de Laplace, estou falando de qualquer uma. É quando você tem um objeto de estudo inicial, alguma coisa que você quer manipular, e eu vou dar o exemplo da nossa massa de bolo crua. A nossa massa de bolo crua, ela possui todos os ingredientes que a gente precisa, todas as informações nutricionais que a gente precisa. E a gente quer comer essa massa. Só que ela não é nada apetitosa quando ela está crua. Eu não quero comer o bolo cru, eu quero comer um bolo gostoso pronto. Só que entre a minha massa crua, que é o meu objeto inicial de estudo ou de análise, e o bolo gostoso, que é o meu objeto final, que eu vou consumir, que eu vou analisar, eu preciso passar por uma etapa intermediária, que é justamente quem? O forno. O forno, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a transformação da minha massa crua para o meu bolo gostoso. Em suma, se a gente estiver trabalhando com o objeto massa e bolo, tecnicamente eles são as mesmas coisas. Por quê? Eles têm os mesmos ingredientes, eles têm as mesmas informações nutricionais. A diferença é que um está cru e o outro está assado. E essa pequena diferença, que foi graças a um mecanismo de transformação, que é o forno, torna algo que antes era intratável, algo que eu não conseguiria comer, em algo que agora é tratável, que eu já posso comer. Essa é a analogia que a gente faz entre as transformadas e as nossas funções matemáticas. No caso da transformada de Laplace, que chama-se TL, é um exemplo bem análogo, em que a gente vai ter o nosso objeto inicial de estudo, que é a nossa função, em termos de uma variável de um domínio qualquer, f de x, por exemplo. Você vai jogar ela dentro da transformada, que é uma operação, e a partir disso ela vai te dar uma outra função. Essa outra função, que a gente chama na literatura de fão, de S, em que eu mudei o meu domínio, ela não é a minha f de x, porém ela tem uma relação dado por quem? Pela transformada. Ao final, você vai ver o quê? Que o seu problema inicial, que era o seu f de x, assim como a massa crua, ele era impossível de ser tratado. Uma vez que você usou a transformada, agora ele passa a ser tratado e ele contém todas as informações necessárias que você precisa do seu problema original. Então perceba, a analogia que eu estou fazendo entre a massa crua e o bolo pronto é que, apesar de serem coisas distintas, ambos possuem a mesma informação nutricional, foram os mesmos ingredientes. E é isso que você quer extrair. Justamente, a massa crua, que seria o meu f de x, ela não é possível de ser tratada. Uma vez que você passa pela transformada, eu vou ter uma nova função fão e um novo domínio, nesse caso S. Para a transformada de Laplace, a gente usa esse termo S, tá bom? Dependendo da transformada, você pode chamar de outro nome aqui, o domínio, tá bom? E aí o que é importante é que ele vai conter informações úteis e, apesar de ser funções distintas, você vai conseguir alcançar o objetivo final que você queria, tá? Então a transformada, perceba, ela age no processo de você conseguir converter algo que você não consegue trabalhar em algo que vai ser trabalhável. E apesar dela modificar, ela não muda as informações primordiais da sua função, tá bom? Então, resumindo tudo o que eu expliquei, para uma transformada qualquer, mas como a gente está falando da transformada de Laplace, eu vou sempre me referir a ela. Você vai ter uma função inicial f' de x, num domínio x, tá? Que é uma função de interesse, só que ela é zoada, ela é difícil de você trabalhar com ela. Aí você vai precisar de um sofrimento matemático necessário, tá? Porque isso realmente é quase mágico. Você vai pegar essa função e você vai, junto à transformada, modificar ela, transformar ela. E, dado esse sofrimento matemático inicial, você vai obter depois o quê? Uma função de interesse vista de forma muito mais fácil, só que em outro domínio. E aí, a partir dela, você vai conseguir fazer as manipulações que você precisa e, se necessário, você vai poder também voltar para a sua função inicial, só que dessa vez com a resposta e já com as manipulações que você precisava. Antes da gente prosseguir, eu preciso explicar um pouquinho o que é a mudança de domínio. O que acontece? Você vai trabalhar sempre com uma função original
em um domínio, nesse caso x, por exemplo. E depois de sair da transformada, ela vai ser uma outra função em um outro domínio. Lembrando que elas têm relação, porém pela transformação, tá bom? O que é essa mudança de domínio? Explicando de forma mais fácil, é a forma como você enxerga o seu problema, você enxerga a sua função. Uma forma bem clara de você explicar isso é analisando mapas. Imagina o seguinte, quem que é o seu objeto de estudo? É o globo terrestre. Nessa altura do campeonato, eu creio que vocês achem que a Terra é esférica, tá bom? Então, considerando que a Terra seja esférica, e que ninguém se opõe a isso, você pode enxergar ela de várias formas. Imagine que você faz uma forma de enxergar ela como se você pegasse ela e estendesse ela de forma cilíndrica, como se você esticasse ela e ela fosse uma folha de papel. Então, essa forma de você enxergar a Terra, você acaba obtendo esse mapa aqui, que ele é muito famoso, que é a projeção de Mercator, que ela serve o quê? Para navegação. Ela não vai te indicar uma posição muito boa geográfica, ali em termos de distância para você medir o território, porém, se você estiver navegando, ela vai te dar a posição precisa de onde você está no globo, para caso você esteja num naufrágio, o pessoal possa te resgatar. Então perceba, apesar do nosso objeto de estudo ser a Terra, nesse tipo de visão, nesse tipo de domínio, que é a forma como a gente analisa o nosso problema, é mais interessante você encontrar a posição geográfica com precisão do que você ter as medições de área, por exemplo, dos seus países. A Terra é sempre o objeto de estudo, só que a forma como você enxerga é diferente. Existe também essa outra projeção, que é uma projeção cônica. Essa outra projeção, por sua vez, ela expressa de forma melhor o que seria a área dos países, a área da superfície terrestre. Só que, em termos de localização, ela é extremamente imprecisa. Então, ela não serve para você se localizar numa navegação, por exemplo. Perceba que ambos os mapas se referem ao mesmo objeto de estudo, só que de um deles você enxerga de uma forma e outro você vai enxergar de outra forma. Isso são as transformações. As transformações elas fazem com que o mesmo objeto de estudo seja enxergado de uma forma distinta, tá? Se ainda não ficou claro, vamos pegar ainda uma outra forma que é ainda mais fácil. Imagina o seguinte, que a gente tem o nosso objeto de estudo, Brasil. Eu posso fazer uma análise em que me interessa as regiões. Então, eu vou ter a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Perceba que o Brasil, ele é o mesmo, a forma do Brasil não muda, só que eu dividi ele de uma forma que eu consigo visualizar pontos de interesse específico, que são as minhas regiões. Porém, eu posso analisar também por biomas. E olha que interessante, os biomas, eles abrangem o que são pedaços de regiões, só que eu estou enxergando de outra forma. E aí as características mudam, só que o meu objeto de análise inicial, que é o Brasil, é a mesma coisa. Fazendo comparação com funções, quem seria a minha função? A minha função é a Brasil. Só que dependendo da transformação, ou seja, da forma que eu divido, eu posso obter resultados diferentes, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis de analisar. É muito mais fácil eu identificar o estado do Maranhão na divisão aqui geopolítica do que uma divisão de biodiversidade. Tá bom? Então, isso que são transformações. Então, o que a transformação vai fazer na matemática? Ela vai mudar o seu domínio. Mudando o seu domínio, você vai poder enxergar a sua função de forma mais fácil ou mais difícil, baseada numa operação matemática, por exemplo. Falando especificamente da transformada de Laplace, que a gente sempre abrevia por TL, ela possui algumas características. Ela vai possuir condições de aplicação, ordem exponencial. Isso significa o quê? Que se você tiver um polinômio, então, por exemplo, a, que é uma constante vezes x ao quadrado, mais bx, mais c, ou algum polinômio de qualquer ordem, ela vai ser aplicável. Se você tiver exponencial elevado a um número aqui constante, pode ser por x também, que é uma variável, ela vai servir. Só que se você tiver alguma função de ordem maior do que a exponencial, ela não vai servir, ela vai acabar ocasionando erros e não vai funcionar a transformação. Essa é a verdade, você não pode aplicar. E qual seria esse caso? Seria o caso que você tem x elevado a x, ou seja, uma variável elevando a mesma variável. Isso daqui é a mesma coisa que x fatorial, tá? Então, quando você tiver esse tipo de caso, você não consegue aplicar a transformada de Laplace. E aí existem outros métodos, tá bom? A transformada de Laplace ela é contínua e é aplicada a funções de variação contínua. Ou seja, se você tem uma função contínua no tempo e você aplicar a transformada de Laplace nela, a sua saída, que é a nova função, no domínio que a transformada de Laplace impõe, ela vai ser uma função também contínua. Se você tiver uma função dividida por partes, ou com certas restrições, como por exemplo condições de existência, você tem que manipular essa expressão para que ela se torne contínua. Ou você quebra e analisa pedaços separados da função. Se você tiver funções discretas, que a gente vê mais em outras matérias, como processamento digital de sinais, etc., você não usa transformada de Laplace, existem outras transformadas, tá bom?
No caso da transformada de Laplace, você vai mudar, além do domínio de análise, as operações envolvidas. Então, olha que interessante. Dependendo de uma função, ela vai ser manipulada e vai gerar uma outra função equivalente no domínio de Laplace. Dependendo da sua operação, como, por exemplo, eu vou explicar na próxima aula com detalhes, de derivadas e integrais, elas acabam se tornando multiplicações e divisões. Então, olha que interessante. Em vez de eu ter que fazer uma operação complexa, que é a derivada e a integral, aplicando Laplace, eu consigo fazer uma outra função que, em vez de eu ter que fazer a integral dela ou a derivada, eu posso fazer apenas a multiplicação e a divisão. Então, isso facilita muito. E o mais interessante é que ela é bidirecional. O que significa? Significa o seguinte, eu tenho a minha funçãozinha em termos de x, fiz a transformação, ela foi para o domínio de Laplace, então ela vai ser no domínio S. Mas, e se eu quiser voltar? É possível? Sim, eu posso fazer f de s voltar a ser f de x. Isso significa o quê? Estou analisando aqui uma função no domínio x. Para mim, eu quero a resposta no domínio x, que é o que eu conheço. Porém, eu não consigo manipular ela. Passa para Laplace, faz as manipulações. O seu domínio S, você às vezes pode não ter significado físico, só que aí achei a resposta. Volta para o seu domínio X, que tem significado físico. E aí, uma vez que você voltou para X, você já tem a resposta que você calculou em S, só que você conseguiu passar para X e aí você tem a resposta sem ficar com uma sofrência desnecessária, tá bom? Não são todas as transformações que são bidirecionais, mas na de Laplace ela é. A transformada de Laplace, a gente começa falando primeiro do quê? Da transformada unidirecional. O que significa a transformada unidirecional? Eu tenho f de x e aí eu passo para f de s. Em algumas literaturas, o x ele é trocado pela variável t, tá bom? Não tem problema. Eu vou utilizar a variável aqui que o livro utiliza de referência que eu passei para vocês no começo do curso. Ele usa f de t, f de t, para as nossas funções no domínio original. E sempre é fão de s, o s sendo o domínio de Laplace, tá? Esse L estilizado aqui indica a transformação. Então, você sempre que você vê uma letra estilizada aqui no livro vai falar se é uma transformação ou não. Entre chaves, você sabe que é a transformação da sua função. E o que é esse símbolo transformação da minha função? É nada mais do que essa integral aqui, indo de menos infinito a mais infinito, da sua função aqui, ó, veja f de t, multiplicando exponencial de menos st em relação a t. Então perceba, quando você faz essa integral de uma função qualquer inicial de análise em relação à exponencial de menos st, lembrando que s é o domínio de Laplace, é a nossa s do domínio, e t é a variável que vai ser modificada da nossa função original, o nosso domínio original. Como você está fazendo em relação a t, essa primitiva, quem que vai sobrar? Vai sobrar s. Então, no final, eu vou ter uma expressão em função de s, que eu chamo de fão de s, que é a minha variável, que é a minha função transformada, tá? Então, para que a gente não precise ficar fazendo sempre esse bendito cálculo de transformar a minha função do meu domínio original para o de Laplace a partir de uma integral dessa que não é amigável, a gente tem uma tabelinha da salvação. Muitos matemáticos dedicaram a vida deles fazendo essas manipulações, estudando o Laplace, o Fourier, entre outros, e aí eles geraram essas tabelas que facilitam a gente, que é a galera da física e da engenharia. Então não preciso ficar fazendo aquele cálculo, basta eu fazer o comparativo. Opa, se a minha função original for f de t igual a 1, valor constante 1, eu sei o quê? Eu sei que a minha f de s, que é a minha função respectiva no domínio de Laplace, no domínio S, ela vai ser igual a quê? 1 sobre s. Então, no domínio t, eu tenho que essa função vale 1, e no domínio s, essa função ela vai valer 1 sobre s. Tá? Então é assim que você aplica as tabelas. A gente vai trabalhar com elas mais na próxima aula e também na aula de exercícios. Por enquanto, não se preocupe, apenas entenda que a gente tem essa tabela e se você der uma googlada, você vai achar em qualquer lugar da internet uma tabela completa, tá bom? E aí uma coisa muito importante que é sobre o domínio S, porque até agora eu falei assim, vocês mudam o domínio, só que eu não expliquei muito bem o que é esse S. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o domínio S, ele parte de um estudo físico que esses matemáticos físicos eles tiveram no século 17, 18, 19, que é justamente o estudo de tempo e frequência. O tempo não é à toa que a maioria das literaturas utiliza f de t, porque esse t ele faz uma analogia, não quer dizer que é, mas é uma analogia, à nossa variável tempo. E essa variável tempo justamente é o nosso domínio. Porque perceba, a maioria dos nossos problemas em física, ele sempre é alguma coisa, alguma grandeza, temperatura, velocidade, pressão, alguma coisa em relação ao tempo. A maioria, a grande maioria. Então, como esses estudos iniciais foram em relação ao tempo, acabou meio que pegando esse nome.
E por sua vez, quando você faz a transformação para o domínio S, esse domínio, por sua vez, ele chama domínio da frequência. Só que aí eu vou explicar para vocês agora uma coisa que causa muita confusão. Perceba, esse domínio S, que é um outro domínio de análise, para a gente analisar nossas grandezas físicas, no curso de circuitos elétricos, eu vou explicar a relação que ele tem com o domínio da frequência, depois com o domínio do tempo, e aí se você for da mecânica, o seu professor vai explicar da mecânica, da aeronáutica, da química, etc. Cada curso ajusta de uma forma. Porém, se eu falar apenas domínio S e domínio da frequência, tá errado, porque S é sigma mais J ômega, em que sigma ele é um termo transitório que pode ser instável, e por sua vez o ômega ele é um termo periódico. E o que acontece? Esse J aqui, eu explico daqui a pouco para vocês. Só que isso faz com que eu tenha uma frequência complexa. Uma parte é real e a outra parte ela é imaginária. Por que a gente separa em termos real mais imaginário? Porque se a gente põe no plano de Armand Gauss isso daqui, no eixo das abscissas sendo real e no eixo das ordenadas sendo imaginário, eu consigo identificar a parcela real sendo o tanto de regime transitório, que pode ser instável ou não, que está acometendo a minha função, e o tanto de regime periódico, que é esse ômega, que está acometendo a minha função. A partir disso, e a gente vai ver esse estudo, por exemplo, em matérias como controle, e até mesmo circuitos elétricos, eu posso falar se o meu sistema é instável ou estável. Então perceba, a variável S, como a gente vai ver mais para frente, ela engloba um termo que ele é transitório, mais um termo que ele vai se repetindo ali na função, um termo periódico. A partir disso, eu tenho uma relação temporal. Como esse termo periódico ele se repete, eu chamo ele de frequência. Mas como eu estou trabalhando com números complexos, isso daqui vai ser a frequência complexa. Perceba uma coisa, a gente não vai precisar ficar analisando sigma mais j ômega. A gente vai analisar S. Só que eu tenho que entender que S contém essa informação. Tá? No curso de EDO, a gente não vai precisar dessas informações, a gente só vai precisar do S. No curso de circuitos elétricos e controle, a gente vai conseguir, a partir dessas informações, achar o nosso S e vice-versa, tá bom? Então, olha que interessante. S é igual a sigma mais J ômega. S não é a frequência. Apesar da gente falar domínio da frequência, ela não é frequência. Frequência, por definição, é 1 sobre o tempo, ou 1 sobre o período, tá bom? Então, o que eu sei? Eu sei que S é proporcional à frequência. Por quê? Ômega ele é igual a 2πf, que é a minha frequência, ou então 2π sobre o meu período de análise. Então, olha que interessante. Se eu tiver uma função que nem essa daqui, vou dar um exemplo, em que ela tem uma parte oscilatória, você pode ver que ao longo do tempo ela vai oscilando, e ela tem uma parte também que ela é constante, que causa estabilidade nesse caso, ou seja, ao longo do tempo ela vai tendendo para um valor determinado, perceba, ela começa nesse pico, aí ela vai diminuindo o pico, vai diminuindo até a hora que ela vai para zero. Se você for seguir essa tendência, você vê ó, que aqui forma mais ou menos uma exponencial. Então é como se essa função aqui ela fosse composta de um seno e cosseno para dar essa alternância nela, mais uma exponencial. A exponencial ela seria mostrada nesse termo aqui, que é o sigma, e esse seno e cosseno ele seria mostrado nessa outra parte aqui, que é do ômega, tá bom? Precisa ser necessariamente uma exponencial aqui para determinar o termo transitório? Não, pode ser uma função afim, uma função quadrática, um logaritmo, não importa, tá? O que você tem que ter em mente é, existe uma parte que vai mostrar a tendência da função, se ela vai ser estável ou instável, e uma outra parte que vai mostrar a frequência com que ela vai oscilando ao longo do tempo, certo? E a partir disso, eu consigo fazer uma análise tanto em frequência, se a minha oscilação ela variasse mais rápido ou mais devagar, que é quando a gente aplica o domínio S, ou fazer uma análise estática para um caso, que é o justamente analisando ao longo do tempo, que é quando eu utilizo quem? O meu domínio do tempo. A gente vai ver isso com bastante calma em circuitos elétricos, porque é uma coisa bem abstrata. A transformada de Laplace ela é genérica, ela vale para vários casos. Só que no caso de engenharia elétrica, ela encaixa que nem uma luva na mão. Ela vai certinho relacionar frequência e tempo. E lá no curso de circuitos elétricos eu vou explicar com bastante calma. Porém, eu quero que vocês entendam que a gente fala domínio da frequência, ou domínio S, mas não é frequência. Ela tem relação com a frequência, uma relação de proporção. Tá bom? Bem, então a aula por hoje é isso. Recapitulando, transformada de Laplace, ela é esse trambolho aqui feio. Ela é unidirecional nesse caso, porque eu estou transformando da minha função original nesse domínio original, indo para a minha função no domínio de Laplace, ou da frequência.
Ah, e para eu voltar, existe uma expressão? Existe uma expressão, só que eu não vou passar porque é uma expressão bem zoada. Para isso, a gente pode aplicar a tabela. Não faz sentido você ficar calculando aquela integral, sendo que você tem a tabela pronta, em que basta você pegar e comparar. Ah, se o meu valor nesse domínio é esse, como é que ficaria em Laplace? Ah, ficaria assim. Ah, se eu estou em Laplace e eu quero passar para o outro domínio, como é que faz? Ah, basta comparar a tabela. É só fazer cara e crachá, tá bom? E aí, lembrando que o nosso domínio S, essa é a nossa variável do domínio, só que ele omite dentro dele duas informações. Uma informação de termo transitório e uma informação de termo oscilatório. E a partir disso, eu posso analisar funções contínuas ao longo do tempo e analisar a parte dela que faz com que essa função ela seja estável ou instável e a parte de oscilação dela. Tá bom? Então isso vai ser muito utilizado em cursos futuros. No curso de EDO a gente vai aprender como calcula, como utiliza a transformada de Laplace e como resolver EDOs, para quem chegue munido dessa ferramenta na parte de circuitos elétricos, controle, etc. e possa usufruir disso, tá bom? Eu espero que a aula tenha ficado claro. Qualquer dúvida se deixa no comentário, curta e compartilhe com seus amigos e segue a nossa rede social na página no Facebook. Muito obrigado, até a próxima aula.